O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O conhecimento que transforma. Romanos capítulo 11, verso número 33, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não está morto, vive, está aqui dentro. O conhecimento que transforma. Com o pastor Daniel dos Santos. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão, ele ruge. A paz, queridos, tudo bem? Estamos aqui em nosso programa Conhecimento que Transforma. Que bom você estar aqui com a gente toda quinta-feira. Você tem nos ouvido e eu fico muito feliz e nos visto pelo YouTube também. E eu agradeço a Deus pela sua audiência e peço que vocês nos ajudem a divulgar esse programa para que ele tenha mais relevância e abençoe mais vida. Para você que me conhece, você sabe que o meu nome é Pastor Daniel. Eu sou pastor da igreja aqui em Arraial do Cabo e estou aqui na igreja já faz 10 anos. No dia 6 de abril vai ter o aniversário da igreja e eu vou fazer 10 anos de ministério na igreja congregacional de Arraial do Cabo. Desde já quero te fazer um convite para você celebrar com a gente no sábado, dia 6 de abril. Nós vamos celebrar o aniversário da igreja e 10 anos de pastorado meu aqui na IEC de Arraial do Cabo. Eu me sinto muito privilegiado de pastorear essa igreja que o Senhor me direcionou para estar. Eu louvo a Deus pelos irmãos, pelos oficiais, pelos líderes da igreja de Arraial do Cabo. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Querido, se você quiser participar de alguma forma, você pode participar pelos nossos chats, você pode participar pelo WhatsApp aí, você que está no aplicativo, você pode clicar aí na figura do WhatsApp que já vai ter gente para te atender, para poder colocar a música que você quiser e a gente vai estar aqui em nome de Jesus. Querido, vamos celebrar, nós vamos agora ouvir um louvor e daqui a pouco a gente retorna para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe, querido, fique na paz. A paz, queridos, estamos aqui de volta com o nosso programa e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você que está com Bíblia aí, que está me acompanhando, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, capítulo 4. Nós temos falado domingo à noite na igreja, todo domingo, falado sobre Neemias, sermões expositivos sobre o livro de Neemias. Tem sido muito edificante. Nós temos aprendido muito com Neemias, que é um líder extraordinário, que construiu as muralhas de Jerusalém, que havia estado 120 anos caída. E Neemias, possivelmente, ele nunca foi em Jerusalém. E a única vez que ele vai em Jerusalém é para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E todos nós temos uma Jerusalém para construir. Às vezes é a nossa casa. Às vezes é os nossos filhos, talvez seja o nosso relacionamento, uma série de coisas que precisa de reconstrução. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele veio levantar o tabernáculo caído de Davi, reerguer, reconstruir. Então, irmãos, esse ano nós temos lançado um desafio na nossa igreja, onde nós vamos reconstruir a nossa Jerusalém. E para reconstruir a nossa Jerusalém, a gente precisa aplicar alguns princípios. Alguns princípios precisam ser aplicados. E nesse capítulo 4 de Neemias, Neemias vai ter que lidar com a oposição. Ele vai ter que lidar com a dificuldade. Ele vai ter que lidar com o inimigo. Ele vai ter que lidar com gente que vai se opor a essa construção. E todos nós, quando nos disponibilizamos a construir, sempre há opositores que querem nos fazer parar, que querem nos fazer desistir, que querem que a gente acredite que o que nós estamos construindo não vai dar certo. Não vamos conseguir chegar ao final dessa construção.
mas na autoridade do nome de Jesus nós vamos construir sim sobre a rocha, que é Jesus. Você que está nos acompanhando, eu queria que você lesse comigo o versículo de número 4. Diz assim: então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa e nem apagues o seu pecado, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Esse versículo aqui, gente, vai falar sobre um desabafo de Neemias. O que está acontecendo aqui? Nos versículos anteriores, Sambalate e Tobias, eles ridicularizaram os judeus, disseram que a construção deles não ia terminar, disseram que eles eram fracos, disseram que eles eram incapazes de construir, e mesmo se eles construíssem, uma raposa derrubaria esse muro. Olha que coisa interessante. Os inimigos de Neemias, eles estão ridicularizando o trabalho que eles estão fazendo. E o que me deixa intrigado, gente, é que eu vejo um Neemias irritado. Um Neemias irado, porque essa oração aqui de Neemias é uma oração de alguém que está indignado com as coisas. Ele está indignado com o que foi falado. O que foi falado atingiu o coração de Neemias. O que foi falado atingiu o coração do povo. E sabe, querido, às vezes, quando a gente é ridicularizado, às vezes, quando a gente é menosprezado, às vezes, quando a gente é zombado, a nossa primeira reação é reagir, é começar a bater boca, é começar a discutir, é começar a mostrar que o que essa pessoa está falando não é verdade. Eu não vou me calar diante da verdade. A gente usa até aquele ditado de que quem cala consente. Isso não é verdade. O Senhor Jesus estava consentindo. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo. Um cordeiro mudo que passou pelo Calvário. E nenhuma palavra. Ele não quis se justificar. Ele não quis mostrar que estava certo. Ele não quis provar nada. E a gente vê o Neemias também assim. Porque ele não bate boca com Tobias de Sambalate. Ele não bate boca com os opositores. Ele não gasta tempo com essa oposição. Pelo contrário, a reação de Neemias é se derramar diante do Senhor. Ele vai para a oração. Ele fala para Deus a indignação que ele está sentindo. Ele coloca diante de Deus a raiva, ele coloca diante de Deus a insatisfação dessas palavras ditas que machucaram ele. E ele diz: Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, não deixa eles passarem impune, não. Senhor, eles zombaram de nós. Senhor, não tira a sua ira. Repare que a fala de Neemias é uma fala de desabafo. O primeiro ensinamento de Neemias que ele nos dá aqui é: se derrame diante do Senhor. Não fique batendo boca, gente. Às vezes você fica discutindo a tronco de nada. E essa discussão que você tem é uma discussão que não leva a nada. É uma discussão que, pelo contrário, gera um desgaste na tua alma, gera uma confusão, gera um ambiente horrível, você se sente mal, você passa do ponto, você de certo passa a ser errado. E aí você tem que pedir perdão para alguém que está errado. Porque tu passou do ponto. Porque tu foi longe demais. Porque você falou coisa que não era para ser falado. Tanto que o apóstolo Tiago vai dizer que a nossa justiça, ela não promove a glória de Deus. Então Neemias, ele nos ensina a seguinte coisa: não devemos ficar batendo boca. Não devemos ficar batendo boca com os nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles querem que a gente pague. E quando você para bater boca, você deixa de fazer a obra. Quando você para de trabalhar para ficar discutindo, para querer se auto-justificar, querido, quem nos justifica é Deus.
Quem nos justifica é Deus. Então, em nome de Jesus, pare de ficar batendo boca com Tobias e Sambalate. Pare de ficar discutindo. Pare de ficar no meio de confusão. Pare. Isso faz com que você atrase a obra que Deus tem na sua vida. Isso é tão fantástico, porque essa reação de Neemias gera fruto. Enquanto a partida que eu disse que quando a gente bate boca gera desgaste, quando a gente se derrama diante do Senhor, gera ânimo e força. Repare comigo, no versículo 6, depois que ele ora, depois que ele desabafa, depois que ele se derrama, depois que ele fala para Deus o que ele está sentindo. Olha o versículo 6, por fim, os muros foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade. Caramba, olha isso, gente. Ele se derramou diante do Senhor. Esse se derramar diante do Senhor faz com que Neemias tenha força para trabalhar. Quando você bate boca, tu perde força. Quando tu se derrama diante do Senhor, você tem força. Você tem ânimo para trabalhar. Ele fez o trabalho até a metade de toda a cidade. Sabe, tem muitos irmãos que andam muito desanimados por causa disso. Perde tempo com coisa que não é para perder tempo. Não perca tempo com essas coisas, meu irmão. Quem te justifica é Deus. Não queira provar nada. O tempo vai mostrar que você está certo. O tempo vai dizer quem você é. Às vezes a gente passa a nossa vida toda tentando nos justificar. Não faça isso. Seja como Neemias. Não responda a Tobias e Sambalate. Não discute com eles. Não gaste tempo com eles. Simplesmente, deixe Deus fazer. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, do Senhor é a vingança. Eu me vingarei de todos, diz o Senhor. Isso é uma coisa de Deus. O que é que a gente faz, pastor? Vamos trabalhar. Deixa eles falarem. Deixa eles falarem. Deixa eles falarem que a gente não vai conseguir. Deixa eles falarem que a gente não vai terminar. Deixa eles falarem que a gente não vai ter sucesso. Deixa falar. Vamos trabalhar. Vamos terminar a nossa Jerusalém. Vamos terminar a obra que a gente tem. Porque a obra que a gente tem é uma obra que requer muito tempo, esforço, dedicação. Não dá para perder tempo com discussão com o inimigo. Não dá para bater boca com ele. Se derrame diante de Deus. E quando você se derrama diante de Deus, gera ânimo, gera força. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Repare que Neemias espera de Deus. Falaram mal dele, ridicularizaram ele e o povo, e ele foi diante de Deus. Isso é esperar em Deus. E aí, quando você espera em Deus, renova-se as suas forças. Voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A minha oração nessa quinta-feira é que você tenha um coração que se derrama diante de Deus. Está sentindo dor? Vá diante de Deus. Está sentindo angústia? Vá diante de Deus. Está sentindo medo de você acreditar no que estão falando. Medo de acreditar no que eles possam fazer, né? E a gente fica com medo. E a gente para. A gente não continua. Porque o que o inimigo falou entrou no nosso coração. Neemias, ele correu diante do Senhor para aquilo não ficar no coração dele. Ele se derrama. Ele se coloca diante de Deus, ele se coloca diante do Eterno, ele se coloca diante daquele que é a verdade, daquele que tem um coração firmado nele, um coração que coloca tudo diante do Senhor. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo fala algo semelhante no capítulo 4 de Filipenses.
capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, é se derramar. A Bíblia toda nos orienta a se derramar diante dele. E às vezes a gente passa a vida toda brigando, discutindo, batendo boca. Meu Deus, larga isso, meu irmão. Tá perdendo tempo, tá perdendo vida, tá perdendo a oportunidade de você reconstruir a sua Jerusalém. Mas eu acredito que você precisa aprender. Como eu estou aprendendo muito com o livro de Neemias, de que eu preciso me derramar diante do Senhor. E diante dele, a minha mente, o meu coração vai ser guardado. E eu vou ter força para terminar a minha Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe, querido. Nós vamos orar, nós vamos ouvir um louvor agora e daqui a pouco a gente volta para orar a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, querido, amém. Estamos aqui de volta, vamos orar, pedir a Deus que a gente se derrame diante dele, querido. Essa é a saída, essa é a solução. E a gente pode aprender com um homem de Deus chamado Neemias. A gente pode aprender com o apóstolo Paulo, que na carta aos Filipenses falou que nós temos que colocar diante de Deus tudo o que nós estamos sentindo. Que Deus te abençoe, querido. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos dê graça e bondade. Pai, que a gente entenda que o nosso coração e a nossa alma ela precisa ser derramada diante do Senhor, porque Tu és a cura, Tu és a fonte, Tu és a solução. Tu és a graça, Tu és a bondade. Pai, em nome de Jesus, que a gente tenha um coração voltado para o Senhor e que a gente pare de perder tempo com discussão tolas que não levam a lugar nenhum e que a gente mantenha o nosso coração derramado na Tua presença. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, Deus abençoe, um excelente final de semana, uma excelente Páscoa e que você lembre que o Cordeiro se sacrificou no nosso lugar. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Tchau, tchau.